E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu me chamo Hércules, né, sou engenheiro agrônomo e faço parte da equipe técnica do projeto Bahia Produtiva, executado pela Associação Regional de Convivência Apropriada ao Semiárido, ARCAS, em parceria com a SDR, AK, Governo do Estado da Bahia e o Banco Mundial. Essas atividades de forma remota, pessoal, está sendo produzida para darmos continuidade aos serviços de assistência técnica e extensão rural desse mesmo projeto, né, para continuarmos levando informações e orientações técnicas para os dirigentes dos empreendimentos de associações, beneficiários, ACRs e ACAs, né, apoiados pelo projeto Bahia Produtiva. Por conta do momento, né, da pandemia do coronavírus, nós não podemos estar nas comunidades, estar nas associações, nos empreendimentos, nas propriedades dos agricultores para dar assistência técnica, para levar orientação, levar informação. Então, essa foi a metodologia mais justa, mais eficaz, né, que o projeto observou que seria eficiente no trabalho de assistência técnica e extensão rural, para darmos continuidade a esse trabalho. E dentro do projeto Bahia Produtiva, além de trabalharmos todas as cadeias produtivas, como apicultura, mandiocultura, cajucultura, né, fruticultura, ovino-caprinocultura, avicultura, nós também trabalhamos a questão da segurança alimentar e nutricional nos empreendimentos e nas unidades produtivas familiares, né, junto com as famílias beneficiários do projeto Bahia Produtiva. Com isso, hoje nós queremos passar para vocês, de forma geral, né, um pouco sobre o que é segurança alimentar e nutricional e algumas alternativas, algumas formas que esses agricultores, que esses beneficiários podem estar praticando para estar executando a segurança alimentar e nutricional na sua comunidade, na sua propriedade, na sua família, certo? Mas Hércules, o que é segurança alimentar e nutricional, né? Então, segundo a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, um dos principais elementos da segurança alimentar e nutricional é a diversificação, né, de alimentos, de uma alimentação dentro de uma família, de um grupo, né, de uma comunidade, de uma população. Mas essa alimentação, ela não pode essa família, ela não pode ter só a questão da quantidade de alimentos, né? Mas além da quantidade de alimentos que seja suficiente para abastecer a sua família, as necessidades da sua família, do grupo, da comunidade, da população, essa alimentação também tem que ter qualidade, né? E além do mais, para que essa família, essa pessoa pratique a segurança alimentar e nutricional, ela não deve ter só a alimentação diversificada em quantidade e com qualidade, mas também que ela não deixe de ter acesso a outras necessidades essenciais, né? Então, por exemplo, minha família está tendo alimentação em quantidade, está tendo alimentação de qualidade, né? Mas às vezes, para mim ter essa alimentação em quantidade suficiente para abastecer minha família e de qualidade, eu tenho que abdicar de outras necessidades essenciais. Por exemplo, esse mês eu vou deixar de fazer um exame, esse mês eu vou deixar de comprar algum material escolar para o meu filho, para mim poder ter essa quantidade e essa alimentação de qualidade. Então isso não é segurança alimentar e nutricional, porque você está abdicando de outras necessidades essenciais para a sua família, para seu grupo, comunidade, seja o que for, certo? E melhor ainda é que essa alimentação, essa base alimentar dessa família, né, respeite a diversidade cultural, que seja também ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentável, né? Porque não adianta eu estar consumindo um alimento que talvez degrade o meio ambiente, que cause prejuízo à saúde de outras pessoas, de outros animais. Então, resumindo um pouco de segurança alimentar, é isso, né? Onde um dos principais elementos é a quantidade de alimentos que seja suficiente para suprir a necessidade daquela família,
com qualidade, né, que essa família, essa pessoa não abdique de outras necessidades essenciais, né, e que também respeite, né, o meio ambiente, as questões culturais, que sejam realmente sustentáveis, certo? Mas quando a gente trabalha a segurança alimentar e nutricional, com certeza também tem o outro lado, que é a insegurança alimentar e nutricional, que aí é o contrário disso que nós aprendemos agora, né? É o consumo inadequado de alimentos em termos de variedade e qualidade nutricional, né? Por exemplo, em relação à composição, alimentos industrializados, alimentos embutidos, alimentos com elevadas quantidades de sal, de gorduras, de açúcares, né? Alimentos geneticamente modificados, por exemplo, os transgênicos, alimentos com uso de agrotóxicos, né? De todos os tipos de pesticidas. Então, e aí ocasionado muitas das vezes ocasionado pela falta de informação, né? De orientação, mas também às vezes pela questão financeira e também do acesso, né? Então isso aí traz a essa família, a esse grupo, né? Essa população, a comunidade, uma alimentação inadequada, né? E nada saudável. Então isso é insegurança alimentar e nutricional, né? Então às vezes não é só a insegurança alimentar e nutricional, não é só quando eu não tenho nada para comer, né? Quando minha geladeira está vazia, né? Às vezes também é quando eu tenho alimentos em quantidade, né, para suprir toda a necessidade da minha família, não estou abdicando nada de outras necessidades essenciais, minha família está tudo ok com todas as outras necessidades, mas aí esse alimento não é de qualidade. Esse alimento que eu dou ao meu filho, a maioria são embutidos, são industrializados, com grandes quantidades de açúcares, de sal, de gordura, né? É produzido de forma convencional, com agrotóxico, né? Com sementes modificadas geneticamente, né? Então isso aí também traz uma insegurança alimentar e nutricional, certo? E aí, pessoal, a gente tem que fazer uma reflexão, né, do nosso dia a dia. Realmente, com a correria diária, né, a população recorre a uma alimentação prática e de fácil preparo, né? Isso aí é normal, acontece em todos os ambientes, em todas as famílias, né? Então aí a gente recorre aos alimentos fast food, né, aos alimentos minimamente processados, aos embutidos, porque é mais rápido, é mais prático, né? No entanto, esses alimentos são riquíssimos, né, em gorduras, em sal, em açúcares, né? E para vocês terem uma ideia, segundo uma pesquisa da Universidade de São Paulo, a USP, né, essa pesquisa foi desenvolvida e foi estimado uma quantidade de sal que o ser humano deve consumir diariamente. O que a gente pode consumir diariamente é no máximo 5 gramas de sal, né? E o que nós estamos consumindo, em média, o brasileiro consome 12 gramas de sal. Então é mais que o dobro, né? Imagine aí, você está consumindo o dobro da quantidade de sal que é recomendado pelos órgãos de saúde, né? Pela medicina, né? E com certeza muitos de nós consomem até mais do que essas 12 gramas, né? Isso foi só uma média. E em relação aos açúcares, né, outra pesquisa também desenvolvida estima que para as mulheres seria no máximo 25 gramas de açúcar e para os homens no máximo 37 gramas de açúcar, e isso a dose diária. No entanto, vocês podem observar aí nessas imagens que muitos dos alimentos que nós consumimos, que nós damos para os nossos filhos, né, que nós compramos no supermercado e levamos para as nossas casas, às vezes uma porçãozinha ou uma unidade já extrapola esse valor de 25 gramas ou de 37 gramas. Né? Então vocês podem observarem aí que um copo de refrigerante de mais ou menos 200 ml tem 20 gramas de açúcar.
né? Só que quando nós tomamos refrigerante, muitas das vezes nós não tomamos só um copo, nós tomamos 2, 3 copos, isso aí já vai para 40, 60 gramas de açúcar, né? Uma barrazinha de chocolate de 100 gramas contém 48 gramas de açúcar. E quem se contenta com uma barrazinha só de 100 gramas de chocolate? Se tiver mais, nós com certeza comemos mais do que 100 gramas, né? 3 bolachas recheadas, aquelas redondinhas, já são 48 gramas de açúcar. Então, ao longo do dia, imagina a quantidade de açúcares que nós consumimos, né? Esse hábito alimentar nosso de consumir muito doce, muito sal, muitas gorduras, né? Só uma reflexão para a gente levar para o nosso dia a dia. E aí, isso tem consequências, né? Então, se a gente vê, aí vocês podem perceber nessa frase, né? A população evolui na globalização, mas regride nos cuidados básicos com a saúde. Então, antigamente as televisões eram aqueles baúzão, né? Enorme, a imagem não era tão boa, de qualidade, né? Hoje as televisões é dessa finura, né? As Slim, Smart, tem até vários nomes. No entanto, a gente não acompanhou essa tecnologia, né? Então hoje a tecnologia avançou muito, mas a gente, em relação à saúde, regredimos. Por quê? Hoje nós podemos pedir o nosso almoço, a nossa janta, o lanche do filho, sentado, né, no nosso sofá, na nossa cama. Só é bater um fio, ligar, mandar uma mensagem, entrar no aplicativo e aquela empresa vem até a sua casa, até o seu local e traz a alimentação já pronta. Então você não gasta nem energia para ir lá, você não buscar o alimento, você não gasta mais energia para produzir o alimento em sua casa, né? Então a gente ainda se torna sedentário também, né? Então nessa outra imagem nós podemos observar que antigamente as pessoas produziam o seu próprio alimento, as pessoas sabiam da procedência do seu alimento, né? Gastavam mais energia, faziam mais esforços físicos, né? E aí ao longo do tempo vocês observam que o homem obeso, né? O ser humano obeso, por conta de todas essas tecnologias, das praticidades que as tecnologias nos oferecem, né? Os alimentos práticos, os alimentos mais fáceis de confeccionar em casa. No entanto, todos nós sabemos das consequências, né? E aí, por exemplo, a obesidade, várias doenças com isso, né? Diabetes, hiperlipidemias, né? Colesterol, triglicéridos, problemas de hipertensão, pressão alta, doenças cardíacas, derrames, gordura no fígado. Então, pessoal, eu acho que é um momento principalmente agora nesse momento de pandemia, que muita gente está em casa, está mais tranquilo, né? Então, de pensarmos, de refletir sobre a nossa base alimentar. Será que é isso mesmo que eu tenho que ter aqui na minha família? Será que é isso mesmo que eu devo comprar para o meu filho, levar para a merenda na escola, né? Então, a gente tem que refletir, né? E aí, pessoal, a gente quer mostrar para vocês algumas alternativas, né? Algumas alternativas de como driblar tudo isso aí, né? De como consumir alimentos mais saudáveis, né? Talvez eu mesmo produzir o meu alimento, né? Principalmente os agricultores, né? Nós trabalhamos com um público de agricultores e agricultoras, né? Onde vocês têm o privilégio de ter a terra, né? Vocês têm o privilégio de ter a prática, a vivência, a experiência do dia a dia, né? Até passada de seus avós, dos seus pais, né? Dos antepassados para vocês, de mexer com a terra, de produzir, de plantar, né? De ver qual é a melhor semente, de ver qual é a melhor planta, de saber qual é o melhor gosto daquela planta, daquela fruta. Então vocês têm essa experiência, né? Vocês têm esse privilégio, ao contrário das pessoas que estão na cidade, que não têm terra para produzir, que não têm às vezes um mínimo de espaço para produzir os seus próprios alimentos. E aí sim são obrigados, né, comprar outros alimentos que eles não sabem da procedência, alimentos que não são saudáveis, alimentos minimamente processados, embutidos, industrializados, né? Mas nós
né, que temos a terra, vocês agricultores que são proprietários, né, de terra, seja pequena ou grandes áreas, vocês têm esse privilégio, né, de produzir o seu próprio alimento, de produzir a sua fruta, de produzir a sua hortaliça, né, para consumir na hora do almoço, né. Vocês têm condições de produzir até a sua janta, uma macaxeira, uma batata, o milho para fazer um cuscuz, tudo isso de forma com qualidade nutricional, né, orgânico, sem uso de aditivos, sem uso de inseticidas, né, sem uso de alimentos geneticamente modificados, né? Então, a gente sempre diz isso aos agricultores, que vocês têm o privilégio, principalmente agora, nesse momento de pandemia, né? Mais um privilégio ainda, porque vocês conseguindo produzir na terra de vocês, no solo de vocês, vocês não precisam ir na cidade, vocês não precisam ir na quitanda, ir na feira, ir no supermercado comprar, né, alguns desses alimentos, correndo o risco de se contaminar. Então, vocês ainda reduzem esse risco de contaminação, né? Então, olha aí, mais outro privilégio que todos vocês têm, né? E aí a gente trazendo, depois dessa reflexão, a gente trazendo um pouco para o nosso dia a dia da agricultura, da agricultura familiar, vocês podem observar aí nessas duas imagens, né? São duas imagens onde retrata a primeira imagem retrata um solo convencional e a outra imagem um solo orgânico, né? Talvez vocês, pela imagem, pela cor, pelas características físicas, né, biológicas desses dois solos, vocês consigam perceber a diferença de um para outro, né? Qual que está melhor, qual que está mais ruim, qual que vai produzir uma fruta, uma verdura, qualquer outra planta melhor que o outro. Então, talvez vocês, com certeza, acredito que vocês têm a experiência do dia a dia aí no campo, na roça, vocês percebem claramente a diferença aí desses solos. Então, pessoal, esse solo convencional é um solo, né, produzido, como o próprio nome diz, de forma convencional. Muitas das vezes, na maioria das vezes, pelo agronegócio, né? Infelizmente, alguns agricultores familiares já, por modismo, né, já acompanham também essa tendência, mas é um tipo de agricultura mais produzido pelo agronegócio. Acredito eu, claro, que vocês, enquanto agricultores familiares, estão mais com o outro solo, o solo orgânico, né? Mas assim, esse solo convencional, nós podemos perceber que é um solo que é trabalhado uma monocultura, né? Ou seja, uma cultura só, sempre, todos os anos, milho, ou soja, feijão, né? É um solo que todas as vezes que vai ser trabalhado algo nele, é utilizado maquinários pesados, grade, arados, né? Máquinas de pulverização, né? Então tudo isso com tratores que são extremamente pesados, formando compactação desse solo. É utilizados todos os tipos de pesticidas, né? Seja para matar, controlar algum inseto, algum fungo, alguma bactéria na cultura, seja para controlar o mato, né? Através dos herbicidas. E já esse outro solo, ele é produzido com matéria orgânica, né? Com adubação orgânica. Já no solo convencional é totalmente com adubação química, né? Nesse outro solo mais escuro que vocês podem observar, é sempre utilizado matéria orgânica, esterco dos animais da propriedade, são utilizadas várias culturas, né? O junto, o feijão com o milho, com a mandioca, né? Com a fava. Então são várias culturas juntas naquele mesmo solo. Ou então, sempre esse agricultor, ele troca as culturas de um ano para o outro, né? E aí a gente pode observar, sem utilizar adubos químicos, não utiliza agrotóxicos, né, os pesticidas, né? E aí a gente pode observar a diferença desse solo. É um solo mais escuro, é um solo que está cheio de vida, vocês podem observar aí vários insetos, minhocas, né, vários micro-organismos. Todos esses micro-organismos aí, esses insetos, eles de alguma forma contribuem, né, para o condicionamento físico, biológico desse solo. E, consequentemente, as plantas desse solo
com certeza vai se desenvolver melhor, vai produzir melhor. O valor nutricional dessas plantas, dessas frutas, das verduras, também, consequentemente, isso já é comprovado por estudos, com certeza o valor nutricional é maior do que essas outras plantas que são produzidas de forma convencional. Então, como vocês podem ver aí essa frase, né? Saúde com vitalidade positiva é com solo vivo. Né? Então, para a gente ter saúde, né, nós precisamos consumir alimentos que são produzidos através de solos vivos, porque esses alimentos com certeza vai ter uma qualidade nutricional muito melhor do que aqueles alimentos que são produzidos através de um solo convencional, que na maioria das vezes só consegue produzir, a planta só consegue responder na sua produtividade quando o agricultor interfere praticamente quase 100%, né, no desenvolvimento dessas culturas. Né? Já no solo orgânico, não, por conta da ciclagem dos nutrientes, pela questão da sustentabilidade desse solo, né, sempre uma cadeia está alimentando a outra, né, o agricultor vai precisar interferir o mínimo possível nesse solo para que as plantas respondam em sua produtividade, certo? E aí, outra alternativa é as plantas alimentícias não convencionais. Então, o que são plantas alimentícias não convencionais? Né? São espécies que na maioria das vezes não são comuns, né? Não são corriqueiras, ela tem distribuição ilimitada e que não possui cadeia produtiva estabelecida, assim como, por exemplo, o feijão, o milho, né? Que tem muitos estudos. Todos os anos os órgãos científicos, Embrapa, as universidades lançam variedades de sementes, né? Sempre lançam alguma coisa relacionada a essas culturas. Sempre tem estudos relacionados a essas cadeias produtivas, né? Do milho, do feijão, da soja, né? Da mandioca. Mas em relação às plantas alimentícias não convencionais, né? Geralmente a academia, né, a comunidade técnico-científica, ela não dá uma devida atenção a esses tipos de plantas. E aí, por isso, não convencionais, porque não é comum o uso, né, nós não encontramos fácil na feira, nós não encontramos fácil na prateleira do supermercado, né, nós não conseguimos comprar pela internet, né, não é comum. No entanto, são espécies extremamente rústicas, né? São espécies resilientes, de grande adaptabilidade, né? Se adapta a várias regiões, de clima mais seco, de clima mais úmido, né? De todas as regiões. E elas são menos exigentes em recursos hídricos, elas são menos exigentes em fertilidade, né? Isso é ótimo para quem produz, porque diminui mão de obra, diminui custos, né? Então é de fácil manutenção, não precisa tanto manejo, né? Tratos culturais em relação a outras culturas convencionais, né? Elas podem serem propagadas por sementes, podem serem propagadas por mudas. Então as formas de propagação das plantas não convencionais é fácil, né? E rápido também. E muitas delas podem ser perenes, são perenes, né? Então isso também reduz custos, gastos para o agricultor, para a pessoa que produz. E essas plantas nós podemos encontrar em vários lugares, né? Até no quintal. Eu desafio vocês, quando terminarem de assistir esse vídeo, ir lá no quintal ou em qualquer espaçozinho que você tiver na sua casa que tenha terra e ver se você tem ou não planta não convencional, uma punk na sua casa, no seu quintal, na sua propriedade. Eu tenho certeza que você vai encontrar, certo? Então assim, as plantas não convencionais, elas, além dessas características, elas também têm características nutracêuticas, né, e farmacêuticas, então também são medicinais. Então, além de nos alimentar, de nos dar, de ter um alto valor nutricional, ainda também tem a parte medicinal. E representa inúmeras oportunidades de paladar. Muitas dessas plantas não convencionais, inclusive vocês vão conhecer, nós vamos apresentar para vocês algumas mais comuns, que com certeza vocês têm aí no quintal, na propriedade de vocês, hoje mesmo. Vocês podem consumir elas crua, em saladas, vocês podem consumir elas refogado, podem consumir elas em suco, ao contrário de outras plantas convencionais. Por exemplo, um alface, eu não conheço nenhuma outra receita utilizando alface,
a não ser comer cru na salada, né? Mas aí tem outra, mas as plantas não convencionais a gente pode eu diria que 100%. Nós podemos utilizar elas em saladas, podemos utilizar elas em refogado, podemos utilizar em cozidos, dentro de um arroz, podemos fazer sopas, caldos, né? Podemos utilizar de várias formas. Então quem diz a forma é o seu paladar, de fazer, de preparar essa hortaliça, né, punk, é o seu paladar, né? Então, e essas plantas não convencionais, as punk, elas também são fundamentais para o enfrentamento dos efeitos das mudanças climáticas, né? Porque, como eu falei anteriormente, as plantas não convencionais, elas exigem muito pouco de recursos hídricos, né, de irrigação. Então, assim, principalmente nós que vivemos, moramos em uma região de clima semiárido, onde uma boa parte do ano nós não temos chuvas, ou as precipitações são bastante reduzidas. Então, essas plantas elas conseguem se desenvolver bem, né, durante esse período. Ou até mesmo aquelas pessoas que têm pouca água para produção, que tem uma cisterna de produção, né, que tem uma aguada com pouca água, com certeza vai conseguir produzir uma outra punk dessa. E também representam um verdadeiro valor cultural, resgate cultural, porque a maioria das punks, ela tem uma forma, um jeito típico daquela família, daquela região, daquela comunidade de preparar, de plantar, de coletar a semente, de colher para fazer o alimento, né? Então sempre tem uma história, né? Então é também resgatar essa questão cultural, né? E aí eu apresento para vocês a primeira punk, né? Eu quero dizer a vocês que as punks é em números. Eu diria que a gente passava um ano aqui falando das plantas que nós consideramos punks, né? Mas assim, eu vou listar umas 4 ou 5 que é o mais comum e que eu sei que todos vocês que estão assistindo têm alguma dessas no quintal ou na propriedade de vocês, certo? Então são as mais comuns. Mas depois, ao longo das videoaulas, dos materiais que nós estamos confeccionando, vocês vão conhecer outras, vão conhecer receitas de como fazer, como preparar, certo? Então hoje é mais só uma introdução para a gente conhecer um pouco sobre segurança alimentar e nutricional e também conhecer um pouco sobre as plantas alimentícias não convencionais, as plantas. Então aí vocês estão vendo a palma, né? A palma, ela sempre foi produzida para a alimentação dos animais, né? Principalmente nos períodos de estiagem. E houve também um momento, né, um ano, uma década aí que por conta da seca, não só os animais se alimentaram da palma, mas também os seres humanos se alimentaram da palma, porque era o único alimento que tinha para essas pessoas se alimentar. E por conta disso, há um certo preconceito, né, em seres humanos consumir a palma, porque quando a gente fala de consumir a palma, o pessoal, não, que eu não estou morrendo de fome, é como se a palma fosse sinônimo de pobreza, de fome, e não é. Né? Talvez porque a gente assimila esse período de sofrimento, esse período de escassez de água. Mas a palma, ela, assim, não só aqui no Brasil, mas já tem outros países que a palma é como se fosse uma planta nobre, é como se fosse o nosso feijão aqui. Por exemplo, no México, né? Eles aproveitam tudo da palma, ganham dinheiro da palma, consomem a palma. Né? E aí, trazendo para a nossa realidade aqui mais próxima de nós, aqui na Chapada Diamantina, por exemplo, a palma é um prato típico daquela região. Né? Já aqui no nosso território, nós não temos esse costume de utilizar a palma no consumo das pessoas, né? Dos seres humanos. E a palma, pessoal, ela tem nutrientes que servem para a gente, né? Então a palma ela é um alimento rico em fitoquímicos, né? Compostos que no organismo do ser humano protegem contra alguns danos diversos, né? Como em alguns órgãos, por exemplo, no coração, fígado, né? E ajuda na redução de chances de doenças nesses órgãos, né? A palma ela tem 90% de água e 10% de fibra, mas essa pouca quantidade de fibra já auxilia, né, é muito importante na manutenção dos níveis adequados de açúcar e gordura no sangue. Então a gente também tem várias receitas com a palma, né? A gente pode utilizar
as folhas, as raquetes, né? Em refogados, em sucos, né? Mexidos, com ovos, né? E ainda tem, além da folha, a gente também pode utilizar a fruta. Muitos conhecem como o figo da Índia, né? Então pode ser consumido in natura, o fruto, como também pode ser consumido em sucos, por exemplo. E outra punk, né? Outra planta alimentícia não convencional, é a moringa. Então nós percebemos que aí o pessoal fitness, o pessoal das academias, né? O pessoal que gosta de uma alimentação mais saudável, utiliza muito a moringa, principalmente em sucos verdes, né? E a gente também pode utilizar ela na alimentação, no dia a dia, no almoço, na janta, né? Preparar pratos para o almoço, para a janta, né? Então a moringa, ela também tem seus nutrientes, os minerais, né? Também que auxilia no nosso organismo, em alguns órgãos do nosso corpo, né? E pode ser utilizado também de várias formas, né? A moringa, ela tem uma particularidade que tem estudos, né, que falam que as folhas delas devem passar por um processo de temperatura, né? Então sempre refogadas ou cozidas, né? Seja em chás, caldos, né? Pode preparar com ovos mexidos ou cru, depende do gosto, né? Em omeletes, né? Em farofas também, no arroz, dentro de um feijão, dentro da carne, né? Então pode-se fazer a farinha da folha, né? Moídas, né? Para enriquecer pães, massas, né? As vagens verdes também pode ser cozidas, refogadas. Então a moringa, ela tem inúmeros, percebam aí que a forma de preparar essas punks são inúmeras, vai depender do seu paladar, né? Do seu gosto. Outra punk é a beldroega. Quem não conhece a beldroega? Beldroega se perde, né? A beldroega se perde aí nas roças e a gente não dá valor nenhum à beldroega, né? Para vocês terem ideia, a beldroega, ela também é riquíssima em ômega, né? Assim como os peixes, que é riquíssima em ômega 3, a beldroega também é. Então, o maior destaque da composição da beldroega é, sem dúvidas, a questão do ômega 3, né? Que é um tipo de gordura do bem, uma gordura do bem. Sabe que nós precisamos de algumas gorduras, né? Mas dentro dessas gorduras tem as boas e as ruins, mas nós precisamos consumir as boas, né? Então faz parte do cérebro essa gordura, né, esse ômega 3 e dos neurônios, né? Auxilia na questão do cérebro e dos neurônios. E por isso a beldroega na alimentação ajuda na memória das pessoas. Então muito bom para dar a crianças, aos filhos, né, que estudam, que força muito a memória. E diminui também as chances de Alzheimer, né? Então não só para crianças, mas também para nós adultos, né? Por proteger o cérebro contra substâncias que causam danos. Então, pessoal, a beldroega também tem várias formas da gente utilizar. Pode ser utilizada cruas, em salada, pode ser utilizada refogada, né, junto com outros legumes, né, dentro de um arroz, dentro de cozinhar ela junto com outros alimentos, né? Depois nós vamos estar mostrando para vocês algumas receitas com essas punks, certo? Outra planta alimentícia não convencional é o bredo. Muita gente conhece como bredo, outras pessoas como caruru, né? O bredo, assim como a beldroega, também é desperdiçado, né? Aqui no nosso território não é comum a utilização dessa planta na alimentação, né? E as folhas do bredo, do caruru, elas são estudadas por proteger o fígado, né, ajudando o órgão a eliminar toxinas que causam males à saúde. Então, além disso, o bredo ou caruru, não sei como vocês conhecem, protegem esse órgão de doenças como cirrose, né? Ele é rico em magnésio, nutriente essencial no combate da pressão arterial. Então todas essas plantas verdes, né, a beldroega,
o bredo, a moringa, todas essas plantas que têm esse pigmento forte verde, então são ricas nesse nutriente, nesse mineral que é o magnésio. E aí o bredo também pode ser utilizado sempre refogados, né? O bredo tem que ser sempre refogado na preparação em carnes, em ovos ou em omeletes, né? E aí de paladar especial faz parte de pratos típicos, né? Com o offal e o caruru. Então, em outras regiões, o bredo é utilizado em pratos típicos, né? Mas aqui na nossa região, infelizmente, não é utilizado. Mas nós vamos aprender algumas receitas com o bredo, né? Então, continue acompanhando nossos materiais didáticos, nossas videoaulas lá no site da Arcas, no Instagram, no Facebook, que a gente, em um momento desses aí, vai estar postando algumas receitas com essas plantas alimentícias não convencionais, certo? Outra planta alimentícia não convencional que nós encontramos muito aí nas propriedades, principalmente quem tem roça que produz animais, assim, próximo ao local onde os animais dormem, próximo aos currais, né, próximo, sempre tem a língua de vaca. Alguns conhecem como língua de vaca, outros conhecem como Major-Gomes, né? É uma hortaliça punk também, que pode ser utilizado, as folhas podem ser utilizadas nas saladas, mas sempre refogada mais gostoso, eu acho, mas vocês também, vai do paladar de vocês. Pode ser utilizado em caldos, para confeccionar caldos, cremes, né? Pode ser utilizado também em omeletes, ensopados, né? E geralmente utiliza ela preferencialmente refogada ou cozida, né? O Major-Gomes, a língua de vaca, né? As folhas dessa planta, ela possuem proteínas, minerais, vitamina C e fitoquímicos, né? Então, muito importante para a nossa saúde. Ainda não se sabe ao certo os efeitos do consumo das folhas, mas seus nutrientes podem ajudar muito no funcionamento e proteção das células do corpo, principalmente as células do cérebro, as células de defesa, as células de defesa, diminuindo as doenças de gripes, né, e resfriados. Então é outra planta também que é riquíssima em magnésio, essencial para o ser humano. E inúmeras receitas, né, podemos fazer com o Major-Gomes ou língua de vaca, como vocês conhecem. E aí, pessoal, além dessas plantas alimentícias não convencionais que nós podemos estar introduzindo na nossa alimentação, percebam que essas plantas, elas têm, na maioria das vezes, ela tem mais nutrientes do que as convencionais. Então, nós podemos substituir uma alface por uma planta dessa, onde, com certeza, essas plantas ela tem mais nutrientes do que o alface. E o alface a gente, às vezes, vai ter que comprar na quitanda, vai ter que comprar lá na feira. E essas plantas não convencionais, às vezes, nós conseguimos achar lá no fundo da nossa casa, conseguimos achar na nossa propriedade, né? E não vamos precisar colocar a mão lá no bolso, né? E tem mais nutrientes do que aquelas convencionais que nós damos mais valor, que nós precisamos comprar lá no supermercado, lá na feira, e que muitas das vezes nós não sabemos a procedência e que não tem qualidade nutricional nenhuma. Então, precisamos aprender a dar valor às plantas não convencionais, alimentícias não convencionais. Precisamos também aprender a preparar os pratos, né, com essas plantas. E aí eu volto a frisar, né, nos acompanhe nas redes sociais, na página do YouTube da Arcas, que nós vamos estar postando vídeos de como preparar essas receitas, certo? Então, além dessas plantas não convencionais, nós podemos utilizar outras coisas que nós muitas das vezes desperdiçamos, assim como desperdiçamos as plantas alimentícias não convencionais. Então, vários estudos demonstram que, na maioria das vezes, as folhas, por exemplo, uma comparação aí, a folha da beterraba com a polpa da beterraba. Então, geralmente a folha da beterraba, ela tem mais cálcio do que a própria beterraba, né? E a gente compra, né, a beterraba. As folhas nem tem para vender, então são descartadas, olha aí. E aí o que mais tem nutrientes são descartados e não tem valor. Já a beterraba, que tem mais nutrientes do que tem menos nutrientes, né? Por exemplo, a vitamina C, cálcio, fibra,
né, que tem menos, é o que nós damos mais valor, que nós compramos. A mesma coisa é a folha da abóbora. Nós não temos costume de consumir a folha da abóbora, né? E, por exemplo, em relação à folha e à abóbora, a folha ela tem mais vitamina C, mais cálcio, mais fibras do que a própria abóbora. E nós damos valor só à abóbora e não à folha, né? Entre outras espécies, certo? Além das folhas, tem a questão do... Pronto, tá aqui outro exemplo. Em relação às folhas das plantas convencionais, né? Por exemplo, a fibra da folha da beterraba é bem melhor do que a fibra da folha de alface. E nós compramos alface, mas não compramos folha de beterraba, né? A vitamina C da folha de cenoura e da folha do brócolis tem mais vitamina C do que a folha da alface, a folha do agrião, por exemplo. E nós consumimos a folha do alface, a folha do agrião, mas não consumimos a folha da cenoura, né, que tem mais nutrientes, por exemplo, né? Outra coisa são as cascas, né? Desperdiçamos muito as cascas e na maioria das vezes também essas cascas dos legumes, das frutas, tem mais alguns nutrientes do que a própria polpa, né? Então às vezes mais cálcio, mais fibra, mais ferro, né? Magnésio, zinco. Então nós precisamos rever, né? Esses hábitos alimentares nossos, né? E causar menos desperdício, reduzir o desperdício máximo. Os talos também, nós não temos costume de consumir os talos, né? Na maioria das vezes os talos eles apresentam maiores quantidades de nutrientes, né? Como por exemplo em relação à folha ou em relação à polpa, né? Por exemplo, a beterraba, os talos da beterraba têm maior quantidade de fibras, de cálcio e de ferro do que a própria folha e a própria beterraba. O brócolis tem maior quantidade de cálcio e potássio, né? A folha, de que o talo, desculpa, de que a folha e de que o próprio brócolis, né? Então nós precisamos rever esses hábitos alimentares da gente para ir reduzir gastos, né? E consumir um alimento de maior qualidade, nutricional principalmente. E as sementes também, né? As sementes é a base de toda a produção, né? Para a gente ter uma planta, ter uma fruta, uma verdura, a gente precisa semear. Então as sementes é a base. Então com certeza, imagine a quantidade de nutrientes que tem nessa semente para que ela possa desenvolver uma planta, possa frutificar, né, e a gente colher e nos alimentar. Então as sementes ela é rica em proteínas, em lipídios, fibras, cálcio, ômega 3, né? Então tem várias podem auxiliar na nossa saúde de várias formas, né? Antioxidante, diurético natural, na saúde dos nossos ossos, intestino, né? Anti-inflamatório. Então, de várias formas, a semente pode nos ajudar. E nós também descartamos todas as sementes. Então, as sementes de mamão, as sementes de abóbora pode ser utilizado como vermífugos, né? Então, nós só precisamos ter a informação e aprender, né? E a gente vai fazer isso, certo? Então, pessoal, era um pouco disso. A gente queria passar para vocês um pouco sobre, de forma geral, né, bem genérica, o que é segurança alimentar e nutricional, e apresentar para vocês as plantas alimentícias não convencionais. E eu convido vocês a acessarem o site, né, da SDR, da K, que lá foi postado algumas cartilhas, né, sobre segurança alimentar e nutricional, sobre nutrição e saúde, né, falando um pouco sobre o que é segurança alimentar e nutricional, falando um pouco sobre as plantas alimentícias não convencionais. Nessas cartilhas fala um pouco como o agricultor plantar, espaçamento, por exemplo, as plantas alimentícias não convencionais. Nessas cartilhas também apresenta receitas com esses alimentos, né, alimentos alternativos, alimentos saudáveis, certo? Então passem lá, dê uma passada nesse site, tá aí o endereço, vocês podem observar aí na tela, né, e acessar essas cartilhas, baixem e pratiquem, né? Não adianta só baixar ou só ir lá e visualizar, mas praticar também é bastante interessante. Então, meu muito obrigado mais uma vez e enquanto Arcos agradecemos né, por vocês, telespectadores, de estar sempre nos assistindo, estar sempre acessando as nossas redes sociais, nossas páginas, né, assistindo nossos vídeos, curtindo nossos materiais, compartilhando nossos materiais
e eu convido a vocês a continuar, porque terá uma continuidade aí em relação a esse tema segurança alimentar e nutricional. Vamos apresentar algumas receitas com essas plantas alimentícias não convencionais, né? Vamos falar bem mais sobre segurança alimentar e nutricional, tá ok? Então, muito obrigado e até a próxima. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.